Este é um tempo em que você deve se apegar à fé, à espiritualidade e se aproximar de Deus. Você, sendo crente ou cético das profecias, as mesmas vão se cumprir. Deus não vai deixar de ser Deus e se tornar como um homem que é mentiroso, que falha, que muda, que tem comportamento dúbio. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, dizem as Escrituras. Eu inicio o vídeo de hoje com essas palavras para dizer a vocês que o que vocês estão vendo também é parte de um cenário profético. O que está acontecendo no mundo desde 2020 até o dia de hoje é parte de uma agenda profética. Os sinais do fim dos tempos não são claros somente pelos eventos envolvendo o relógio do mundo, que é Israel, e o Oriente Médio. Os sinais proféticos são evidentes e gritantes desde a ressurreição de Cristo, destruição de Jerusalém no ano 70, cumprindo a profecia de Daniel, cumprindo a profecia dada pelo Senhor Jesus, a palavra dada pelo Senhor Jesus, os profetas e assim por diante. O Senhor disse que dispersaria, espalharia Israel entre as nações e o reuniria. E em maio de 1948 isso aconteceu. Veio a crise de 2020, Pan.de.mia, e todo mundo se despertou para Deus. Mas as pessoas vão se dispersando novamente, e estes eventos sacodem a humanidade. É óbvio que vocês não me veem fazendo escatologia de jornal, né, de manchete de jornal, que a gente deve ter responsabilidade ao analisar a escatologia. Nós não devemos pegar um evento isolado. Mas que é inegável também que o evento de hoje é uma sinalização do período em que Gog, que liderará um povo de Magog, vai lutar contra Israel. Um evento atual que inclui a antiga Pérsia, o Irã, que vai fazer parte deste grande agregar, né, de povos, de nações que vêm do norte, que são descendentes de Jafé. Eles vão lutar contra Israel, que isso é um pré-Gog e Magog, isso é inevitável. Não dá para negar que isso é um pré-Gog e Magog, é uma sinalização. Então vejam aqui comigo rapidamente, eu vou sempre trazer esses apontamentos e trazer também atualizações para vocês nos nossos vídeos diários aqui. Lembrando, se você quiser estudar com mais profundidade geopolítica, escatologia, né, sobre as festas, as profecias, geopolítica do Oriente Médio, termos da geopolítica, bastante coisa de história também, documentários sobre temas que não são permitidos aqui nas redes abertas. Lá no Abaplay tem espaço infantil, tem espaço para a família, tem conteúdo só para as mulheres, tem conteúdo para os homens. E por aí vai. O Abaplay está com quase 50% de desconto agora. Estamos entrando, já entramos no mês das férias. A gente sempre faz uma promoção para você se somar, né, ao Abaplay, essa família Abaplay. Então você baixa o aplicativo na TV, iOS, Android, assiste no site, assiste offline, tem livro, tem material didático, você pode ler aí no seu computador, disponível para os assinantes, quase 50% de desconto para vocês, tá? O link está aqui embaixo. Mas vejam comigo aqui alguns fatores importantes. Eu comecei dizendo sobre a necessidade de se apegar à fé, de se voltar para Deus. Por quê? Os sinais são claros dentro da própria religião, que no caso aí é a apostasia, dessa religião da fraternidade mundial, dessa religião global, certo? O distanciamento do evangelho genuíno, da fé apostólica, com o crescimento da teologia da prosperidade, da teologia triunfalista, liberal, humanista, que todas essas terminologias se resumem o ser humano no foco e Deus distante. Cristo não é o centro da pregação. Se usa o nome de Cristo, se usa os termos bíblicos, mas o foco é o triunfalismo, é o triunfo pessoal. O que se distancia um pouco, né, ou muito, da mensagem dos primeiros crentes, dos crentes do caminho,
que era, olha, para servir a Cristo você tem que deixar, você tem que negar, você vai perder para ganhar na eternidade, porque onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro, e o seu coração tem que estar no Senhor, porque Ele é a sua prioridade. Jesus falando em Mateus registra isso. Então o que acontece é que os sinais estão claros na apostasia, por causa da apostasia, dentro da religião, porque se esfria o amor, se esfria o amor, aumenta a iniquidade. E as pessoas romantizam o pecado, relativizam o pecado, glamorizam o mal. Os sinais estão nas famílias, os sinais estão na economia, com uma moeda única, as CBDCs estão na nossa cara, com a identidade digital global, o sistema da besta se aperfeiçoando a cada dia, o eixo totalitário cresce com o argumento de democracia e de defesa do Estado de Direito, e as pessoas não estão vendo, e as guerras que cumprem esse papel profético. Então, assim, por mais que algumas pessoas dizem, guerra sempre aconteceu, eu já provei para vocês, já provei que no século XX, proporcionalmente, nós tivemos muito mais guerras do que todos os anos para trás. Muito mais guerras. Eu estou falando em termos de proporção, de baixas. Vulcão sempre existiu. O que está acontecendo agora é diferente do que aconteceram nos outros anos. É claro que os instrumentos de aferição também se sofisticaram. Logo, a gente consegue identificar mais tremores. Só que eles estão vendo com mais frequência e com mais intensidade. A mudança do geomagnetismo. Correto? O que está acontecendo em termos de fomes, de pragas, de pestes, são sinais proféticos. Você fechando os olhos, tapando os ouvidos e querendo viver uma vida good vibe sensation. Tudo bem, é seu direito e todo mundo quer ser feliz, você merece ser feliz, certo? E você tem que ficar bem, mas não dá para fecharmos os olhos para estes eventos, taparmos os ouvidos e dizer, isso aqui não tem nada a ver de profético, isso não tem a ver com a volta do Senhor Jesus, porque tem a ver sim. Ok, então eu quero que com este vídeo, com essa fala, você se aproxime do Senhor, se apegue à sua palavra, se volte para Ele e esteja atento. Cuidado para que ninguém vos engane, são palavras de Cristo. Cuidado para que ninguém vos engane, são palavras dos apóstolos. Então a igreja deve estar sempre na torre de vigia, olhando para estes eventos com a macrovisão cristã. Ok, mas vamos voltar aqui para o ponto de atualização. O que acontece é o seguinte, a China tem dado um apoio diplomático ao Irã. A China tem oferecido um apoio diplomático ao Irã. Por mais que nas câmeras ela fale que está buscando a mediação através da negociação e tudo mais, só que em outras falas, ministros chineses têm demonstrado maior apoio a Teherã, dizendo que o que Israel fez não se faz com um Estado soberano. Então está demonstrando apoio ao Irã por causa do acordo de 25 anos que a China tem com o Irã. Quem compra grande parte do petróleo iraniano é a China. Compra barato, porque a maioria é sancionado, entende? Quem oferece insumos para os mísseis iranianos é a China. A Rússia também tem acordos militares, bélicos, com o Irã. Acordo energético também com o Irã. Então nós estamos vendo aqui as nações do norte se alinhando. É o tal do eixo de Magog que eu falo para vocês. As declarações do Paquistão, mesmo que o Paquistão, ministros do Paquistão, tenham recuado na declaração nuclear, que poderiam se juntar ao Irã, e as nações islâmicas deveriam se juntar ao Irã contra Israel e os Estados Unidos, e para isso o Paquistão poderia utilizar dos seus recursos nucleares, as pessoas que falaram isso regrediram, deram um passo atrás. Dizendo, não, peraí, não é bem assim, né? Vamos oferecer apoio porque o que Israel está fazendo é inconcebível e tudo mais. Então, por mais que tenha dado um passo atrás, fica claro o apoio dessas nações. O Paquistão está em instabilidade já há muito tempo, né? Derrubada de primeiro-ministro, assume outro primeiro-ministro, milícia daqui e dali. Bom, apoio estrangeiro, apoio dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Mãos ocultas atuando ali no governo do Paquistão e por aí vai. Mas é um país que tem arma nuclear.
Lembre-se que eu sou daqueles que acredita que o homem do pecado, o homem da iniquidade, vem desse povo. Por mais que ele vá usar de uma identidade diferente a priori, para enganar, depois que ele derrubar 3 dessa cúpula de 10, ele vai se revelar. Então, mas vejam aqui o seguinte, existem muitos interesses de acordo de geopolítica e também existe muito alinhamento ideológico entre essas nações. E elas vão lutar contra Israel, este é o fato. Os Estados Unidos estão deixando, para mim, estão me deixando com uma certa clareza, perdão, de que eles também estão enxergando a oportunidade da derrubada do regime iraniano, que é o que promove toda a bagunça no Oriente Médio em vários lugares do mundo. O grande financiador, como falei para vocês na nossa análise aqui, o financiador do extremismo no Oriente Médio é o Irã. É o Irã, os antigos persas, que não é o povo, mas é grande parte dos extremistas que atuam ali. É a ditadura dos ayatolás. O argumento para a guerra, dita guerra ao terror, e começou com a invasão do Iraque, foi que o Iraque tinha arma nuclear. Lembra-se disso? Lembra disso? Está provado que o Saddam Hussein não tinha arma nuclear. Mas o argumento falacioso, e toda a mídia comprou isso, assinou embaixo, de que o argumento para derrubar Saddam Hussein é que ele tinha uma arma nuclear. Mas a mídia não está assinando embaixo do fato de que o Irã estava muito próximo da sua arma de destruição em massa. Israel não vai permitir isso. Como fez com a Síria. E como fez também atuando para derrubar o regime iraquiano de Saddam Hussein. Então, percebam que Israel não vai permitir isso. Está atuando para a derrubada do regime. Se o argumento para os Estados Unidos apoiarem diretamente Israel e toda a mobilização de aeronaves, de porta-aviões no Oriente Médio, dos Estados Unidos, toda a movimentação está sendo feita para que os Estados Unidos entrem nessa guerra, não, eu vou dizer para vocês, acredito que os Estados Unidos não vão entrar definitivamente nessa guerra. Diretamente, estamos bombardeando Teherã, estamos bombardeando o Irã, mas vão oferecer total apoio. E vai ter que ficar cada vez mais e mais claro, à medida que as negociações de paz não vão andar. Porque o Irã não vai diminuir. O Irã está usando agora um tipo de míssil mais inteligente, mais sofisticado, que as defesas de Israel não conseguem interceptar. Eles estão fazendo uma arruaça em Haifa, em Tel Aviv. Estão fazendo uma arruaça. Por quê? São mísseis exoatmosféricos. Está acima da nossa atmosfera. E têm um poder de precisão maior do que os que foram utilizados nos últimos dias. Ontem, no caso hoje para a gente, ele utilizou esse tipo de míssil, que é um míssil muito inteligente, que carregam ogivas com carga explosiva poderosíssimas. Então vejam, os Estados Unidos vai oferecer ainda mais recursos para Israel, para que o governo de Netanyahu acabe com o regime dos ayatolás. O que está acontecendo agora é que houve um ataque cibernético tão forte de Israel no Irã que o sistema bancário colapsou do Irã. Os caixas eletrônicos do Irã colapsaram. Não funcionam, as pessoas não conseguem sacar dinheiro. Ao mesmo tempo que tem filas e mais filas de cidadãos iranianos deixando Teherã, fugindo de Teherã, porque sabem que Israel vai bombardear. Israel tem a supremacia aérea. Vários caças iranianos, antes de decolarem, que Israel já tinha destruído uma parte deles, vários caças iranianos foram destruídos momentos antes da decolagem. Israel consegue sobrevoar o espaço aéreo iraniano, destruir lançadores e sistemas de defesa. Então, talvez, falando aqui friamente, tá, pessoal? É óbvio que os inocentes estão envolvidos nisso, enquanto pastor a gente sente, eu oro pela paz, e não tem mocinho, bandido. Os mocinhos e bandidos se beijam, se bicam, se misturam. Eu estou analisando, comecei falando da palavra do Senhor, que você volte para ela. E agora, analisando aqui friamente a situação, é que não haverá uma janela no tempo oportuna para derrubar o regime dos ayatolás como essa. Só que os agentes externos que pressionam nesse jogo, que têm acordos de
40 bilhões de dólares, que no caso é a China, que tem acordo militar como a Rússia, outras nações islâmicas que estão vendo isso e podem se sentir pressionadas a defender o Irã, podem melar essa janela de oportunidade, bagunçar o que o Donald Trump queria fazer, que é pressionar o Irã para o Irã aceitar o acordo. Parece que agora a massa desandou, porque o Netanyahu decidiu jogar do jeito dele e está atrapalhando um pouco o jogo do Trump. É por isso que o Trump disse que Macron mentiu, que ele não saiu do G7 para ir oferecer um acordo de cessar-fogo, né? Um acordo entre Israel e Irã. Ele não saiu da reunião do G7 para isso, mas é para que o Irã perceba que o que está por vir vai ser muito pior. Então parece que o Netanyahu falou, vamos fazer isso, e fez diferente, né? Bom, a coisa pode crescer a tal ponto que haja um envolvimento direto em termos de os Estados Unidos agindo na guerra por causa do Estreito de Hormuz, por causa do 1/3 do petróleo do mundo que passa por aquela região, certo? Ou, de fato, os Estados Unidos darem maior suporte a Israel na defesa e no ataque, né? Ataque dentro, internamente, com informações. A guerra de informações ela é muito importante, tentando derrubar o regime dos ayatolás. Não é uma batalha fácil, esse negócio não é uma batalha fácil, tá? Bom, eu vou parar por aqui. Volto depois, links importantes aqui embaixo. Lembrando, no dia 1º de julho começa um curso com uma especialista para orientar os pais, né, sobre conteúdos da internet que você deve ter cuidado, desenhos, filmes, conteúdos que são prejudiciais aos filhos de vocês. São aulas ao vivo, dia 1º de julho, lá no Abaplay. Um grande abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.